Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Então, Jânio, vamos começar o programa hoje fazendo o levantamento dos 100 primeiros dias, de administração dos governos estadual e federal. O que a gente pode dizer desses dias aí é que a gente não viu muito trabalho, mas tanto em âmbito nacional quanto em âmbito local, o que a gente vê é uma crise econômica muito séria. a crise no Brasil hoje, a mais expressiva é a crise econômica. A partir do governo federal que está no 4º mandato, 2 do presidente Lula e agora no 2º da presidente Dilma, e tendo que refazer praticamente tudo ou desfazer muito do que fez nesses últimos anos, especialmente através do projeto de ajustes conduzido pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que é o ministro hoje mais importante do governo. Inclusive, para usar uma expressão moderna aí, que está terceirizando, já terceirizou essa atividade para o ministro, porque ele realmente está conduzindo um processo que em determinados momentos confronta até mesmo com os princípios e com o que foi feito pelo PT nesses últimos anos. No governo federal, a gente vê as mudanças, os ajustes, muito mais em função de aumentar a carga tributária, a arrecadação, do que na contenção dos custos com pessoal e com custeio. Isso a gente não viu ainda, mas a crise talvez imponha também o governo federal cortar também custeio, que é o que está sendo feito pela maioria dos estados brasileiros. Nesses 100 dias, por exemplo, os 10 estados mais ricos do Brasil estão cada um deles com a crise econômica exigindo muito dos governadores, vários deles reeleitos, por exemplo, como o do estado mais forte, Geraldo Alckmin, que não deu aumento para os professores e tem aí uma greve de professores há mais de um mês, está fazendo cortes no custeio de 10% a 15% e reduzindo aqueles investimentos previstos e que até alguns deles foram garantidos durante a campanha. A capital, São Paulo, o prefeito Haddad do PT também suspendeu vários contratos, várias obras estão paradas e ele está cortando para que alguma coisa funcione, porque a crise econômica não deixa que o estado de São Paulo continue com aquele ritmo que estava tendo. Estados como, por exemplo, o Paraná, Beto Richa, está reduzindo em 20% o custeio, determinação inclusive com pagamentos atrasados. Em Minas Gerais, o governador Fernando Pimentel está enxugando a máquina e refazendo ou revendo vários contratos para que algumas obras permaneçam, porque a maioria está paralisada ou semi-paralisada. Em Goiás, o governador Marcondes Perillo anunciou que vai fazer uma redução na estrutura do Estado, que talvez tenha que tirar aí 17 mil empregos, 17 mil cargos na estrutura de Goiás. Em Brasília, talvez, no Distrito Federal, o governador Hollenberg está fazendo cortes abruptos, tanto em investimentos, custeio, como na folha de pessoal. E aí se estende para Pernambuco, o Paulo Câmara, o governador, com enormes dificuldades de manter aqueles projetos que naquela época que Lula era o presidente, começou a colocar Pernambuco como um dos estados com mais obras e mais em desenvolvimento. Na Bahia, Rui Costa, o governador, também está tendo que fazer corte. No Rio de Janeiro, por conta da crise, especialmente da Petrobras, o governador Pezão está sem praticamente fazer nada. O Rio de Janeiro está parado. Apenas a cidade do Rio está tendo obras em função das Olimpíadas. Ou seja, esses 100 dias estão exigindo do governo federal, dos governos estaduais, medidas que há pelo menos 16, 17 anos não foram adotadas, nem precisavam ser adotadas para que alguma coisa funcionasse, alguma coisa continuasse funcionando. Aqui no Rio Grande do Norte, nosso pequeno Rio Grande do Norte, a situação não é diferente. Entretanto, nós não estamos vendo algumas medidas de uma forma mais prática, como esses estados mais ricos estão fazendo, sendo adotadas. Professores, aumento de 13%. Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, com aumentos aí anunciados já em prática, que comprometem a folha de pessoal. Nos 4 estados brasileiros que já extrapolaram o limite da responsabilidade fiscal, ou seja, pagando apenas com pessoal muito mais do que o permitido,
o Rio Grande do Norte está entre os 4. E para honrar o compromisso do pagamento da folha de pessoal, está recorrendo já desde dezembro a esse fundo da fusão das duas previdências. Eu acredito que essa crise que está nos estados mais importantes, que está em todos os municípios, que está no governo federal, tem que ser encarada como uma realidade aqui também. E quem acompanha o Encontro com a Notícia sabe que, por mais otimismo que a gente veja na equipe do atual governo, fica sempre aquela pergunta: mas como é que vai tirar dessa situação de extrapolar a lei de responsabilidade fiscal? E quando acabar ou não puder mais recorrer ao fundo de previdência? E esses aumentos que estão sendo dados, além da inflação, 13% é quase o dobro da inflação. Quando é que essa conta vai arrebentar? Antes dela arrebentar, e provavelmente não dure mais do que 3 a 4 meses para que ela se imponha, esse corte se imponha, talvez tenha chegado o momento de enfrentar essa realidade e fazer um enxugamento da máquina. O governo federal estão defendendo aí que cai de 38, era 39, caiu para 38, para 20 ministérios. Desses estados que eu citei, a maioria, quase todos eles, tem feito o enxugamento da máquina, focando naquilo que é essencial para o serviço público e aqueles setores que podem ser extintos, ministérios, secretarias. O momento é esse, porque a cada dia que passa, a crise fica pior e exigindo soluções. E quem não está aplicando essas mudanças, esses ajustes, lá na frente, vai ser pior.